para saber como é que estão as comemorações pelo 7 de setembro aí em Brasília. Você imagina que esteja na entrada do Palácio da Alvorada? De qual palácio que você fala? Porque o evento aí em Brasília, com o presidente Lula e outras autoridades, esse evento já acabou, não é, Bruno? Bem-vindo, boa tarde. Justamente, viu, Tiago? Ótima tarde a você, ótimo final de semana. Quem nos acompanha nesse 7 de setembro, aqui ao vivo na Jovem Pan. Logo cedo iniciaram, então, essas manifestações, essa organização pelo governo federal na esplanada dos ministérios, que reuniu vários convidados que foram assistir a este evento, que teve ali diversas apresentações e logo na sequência teve um convite por parte do presidente Lula para um almoço com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Estado também, os ministros que fazem parte do governo federal para um almoço aqui na residência oficial. Isso é muito normal, esse tipo de um encontro que acontece na residência oficial no 7 de setembro. Em outras oportunidades, olhando ali na época do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele sempre reunia também alguns nomes, alguns ministros na parte da manhã antes de iniciar essas apresentações na esplanada dos ministérios. Tinha um tipo de um café da manhã aqui no Alvorada antes de seguir até para a esplanada. Agora acontece o que? Esse almoço, então, com os ministros do governo e também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que aceitaram este convite do presidente Lula e estão reunidos ainda aqui. Um sol muito forte, ainda com muita fumaça no céu da capital federal, o que acabou dificultando que as pessoas comparecessem, até mesmo nesta apresentação. Claro que por conta de um tempo muito seco também, então são várias apresentações que duram muito tempo. Na verdade, alguns assistiram através das redes sociais, de vídeos oficiais, e outros acabaram indo. Então, esse evento, logo que encerrou, na hora do almoço ali, aproximadamente, eles já retornaram aqui para a residência oficial. E a gente fica de olho em qualquer movimentação. Justamente aqui não se tem a expectativa de alguém conversar com jornalistas, mas esse encontro, tanto com os ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros de Estado, acontece justamente após essa exoneração do ministro Silvio Almeida. Foram 24 horas, assim, de uma incerteza do que iria acontecer. Hoje, um pouco mais cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso conversou com alguns jornalistas, inclusive com a nossa repórter Luciana Verdolim. Ele respondeu que tudo que já aconteceu nas últimas horas foi resolvido. Agora começa a investigação e, na sequência, vem a justiça. Ele não quis tomar um lado, foi muito claro, muito curto e objetivo em relação a essa investigação do ex-ministro, agora Silvio Almeida, sobre os casos que foram divulgados nas últimas horas. A gente segue, então, de olho aqui na capital federal, nesse encontro que está acontecendo com os ministros e o presidente Lula, que está sozinho, inclusive. E aí a gente tem uma imagem aqui agora, nesse momento, são veículos oficiais que vão circulando aqui na região do Palácio do Alvorada. Aparentemente tem uma saída, então, e qualquer outra movimentação, a gente volta ao vivo atualizando este encontro aqui na residência oficial, neste 7 de setembro, na capital federal, viu, Tiago? Bruno, deixa eu aproveitar e perguntar para você sobre o ex-ministro agora, Silvio Almeida. Ontem, inclusive, na nossa programação, você trouxe as informações indicando que haveria uma própria investigação da presidência da República, integrantes do governo poderiam investigá-lo também, mas ele deixando o governo. Para você, pelo que você apurou aí, você acha que isso perde força, por mais que a Polícia Federal continue fazendo essas investigações? De que forma ele continua sendo investigado no âmbito do governo, mesmo não estando mais no Ministério? Bruno? Olha só, Tiago, existem alguns requerimentos que foram enviados para o Congresso Nacional. A oposição assinou um requerimento ali, enviou para tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados, que seria uma convocação para o agora ex-ministro ser ouvido, explicar tudo isso que aconteceu, mas agora, na condição de ex-ministro, ele não tem essa obrigação de comparecer lá no Congresso Nacional para dar explicações. Agora sim, de um outro lado, na esfera judicial, uma investigação por parte da Polícia Federal, existe já uma expectativa que na semana que vem os envolvidos
nessa história, alguns nomes que estavam ao lado ali de Silvio Almeida, que tinha essa convivência diária com ele, que serão chamados para serem ouvidos, o que eles acompanharam, se tinha alguma informação oculta, de quanto tempo há quanto tempo isso já estava acontecendo, quais são as últimas informações. Então é um levantamento muito amplo, na verdade, que não vem só com esse último acontecimento, vem de quando ele assumiu, há cerca de 1 ano e 9 meses aproximadamente, com a chegada do governo Lula, para tentar entender de que forma, ou quando, ou como esse tipo de assédio, de acordo com a denúncia, acontecia. A gente consegue relembrar um pouquinho um outro caso de outro ministro que foi exonerado aqui do governo Lula, justamente sobre o general G. Dias, quando repercutiu aquela imagem, eles servindo água dentro ali do 8 de janeiro, apoiando alguns homens que estavam ali, requerimentos foram enviados para o Congresso Nacional e aí a expectativa era o quê? Que ele fosse chamado, que ele fosse ouvido, mas já exonerado, ele não teve a obrigação de comparecer no Congresso Nacional, a não ser que seja instalado uma CPI para investigar justamente esse caso, essa denúncia, aí sim ele tem ali uma condição de convocação, que aí tem uma necessidade de comparecer sim, a não ser que ele seja liberado através do STF com um tipo de uma decisão, de uma liminar, para que possa evitar que ele compareça em um depoimento. Então, as investigações vão avançar sim, ouvir justamente o que aconteceu. A gente contava a apuração que eu fiz inclusive ontem aqui, Tiago, sobre uma ouvidoria. Aliados do governo acredito que seria importante uma ouvidoria neste momento para ouvir relatos anteriores e algo que possa acontecer ainda nos próximos anos, nos próximos dias, em relação a esse tipo de comportamento, um tipo de assédio ou uma outra ocorrência. Não se fala ainda se isso vai acontecer ou não, mas alguns aliados integrantes do governo acham que seria muito relevante, então, uma espécie de uma ouvidoria para ouvir essas vítimas. Algo que funcionou muito bem naquele escândalo da Caixa Econômica, também no governo anterior do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi lançado uma ouvidoria justamente para ouvir os funcionários, servidores, ex-funcionários da Caixa Econômica sobre assédio e outras situações comportamentais dentro do governo. Tiago. Bruno, deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte, porque, claro, você vai acompanhando aí a movimentação também, a movimentação na entrada do Palácio da Alvorada, mas a questão é a seguinte, os discursos não, mas a participação do presidente Lula nesse ato de 7 de setembro, com a presença de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, essa participação muitas vezes é lida como uma questão em relação ao que nós tivemos nessa semana, que foi a proibição do X no Brasil. Isso seria uma certa forma de se antagonizar, Bruno, em relação ao que nós temos aqui em São Paulo com essa mobilização na Avenida Paulista. Você continua acompanhando aí a saída dos veículos aí no Palácio da Alvorada. Claro, fique à vontade se alguém for falar ou dar algum tipo de declaração, mas aí é apenas uma saída dos veículos. Não sei se você ouviu a minha pergunta, mas você acredita que há essa antagonização Brasília-São Paulo no que está acontecendo em relação às redes sociais e também muitas pessoas aqui na Avenida Paulista falando sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi originalmente quem determinou a saída do X, o sinal fosse cancelado do X nesse período se o Elon Musk não indicasse um representante da empresa aqui no Brasil. Bruno. Olha, Tiago, essa repercussão sobre essa suspensão do X da plataforma, ontem eu conversava com alguns nomes ainda lá no Palácio do Planalto, já após essa exoneração do ex-ministro Silvio Almeida, e essa repercussão, há um entendimento que isso é muito ruim, de fato, né? Toda essa situação, um conflito entre o empresário Elon Musk e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, enfim, escalando esta situação, mas por parte do governo há uma avaliação que foi muito bom nesse momento, porque quando
está no ar, ou essa rede social, o X, tem uma velocidade, tem um alcance muito maior. E aí, antes do 7 de setembro, a gente tem um escândalo dentro do governo e com essa plataforma suspensa, fora do ar, isso acabou diminuindo esse alcance, esse avalanche nas redes sociais, tanto por parte da oposição, que usa muito bem as redes sociais. Tem inclusive uma reclamação que a esquerda, que aliados do governo não conseguem utilizar as redes sociais como a direita usa, de uma forma orquestrada, muito rápida, consegue emplacar muito rápido essa repercussão. Então, no caso de um escândalo, como esse caso do ex-ministro, isso acabou não repercutindo tanto diretamente nas redes sociais, porque a plataforma está fora do ar. Mas há um entendimento que seria muito melhor recalcular essa rota, chegar a um consenso e que para nos próximos dias realmente essa plataforma volte a funcionar normalmente. Agora, não há um entendimento de que encher as ruas em São Paulo, ocupar a Avenida Paulista, hoje isso vai chegar a um convencimento no Supremo Tribunal Federal de que é necessário ouvir as vozes das ruas para retomar, para reativar essa plataforma. Então, há ainda uma incerteza de qual será o alcance realmente dessas manifestações que estão acontecendo em São Paulo neste momento, reunido com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que chegou a irritar, inclusive, nomes da oposição. Eu conversava hoje na hora do almoço sobre esse convite por parte do presidente da República para esse almoço aqui no Palácio da Alvorada, enquanto esse presidente ocupa as ruas com seus aliados, com seus apoiadores, justamente numa cobrança por liberdade de expressão e também ali um contraponto sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo eles acabam irritando ainda mais, mas pelo que nós estamos sentindo aqui, isso não deve chegar a ter nenhuma reação dentro do Supremo Tribunal Federal. De fato, esse tipo de manifestação antes já teve ali alguns recados enviados internamente do que seria falado, do que seria discursado. Então, aparentemente não haverá nenhuma surpresa do que vai acontecer em São Paulo hoje, porque já foi repassado realmente um pouco do roteiro de qual seria o tom desse discurso, qual seria o tom dessas manifestações, até por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais durante esta semana dizendo que não era para levar nenhum tipo de cartazes, de faixa, que não era para realizar nenhum outro ato em outra cidade, justamente o receio de não ficar conforme o combinado, de não ficar dentro ali de uma margem, de uma linha muito tênue, na verdade, de evitar uma nova escalada com o Supremo Tribunal Federal, onde existem diversos inquéritos em andamento e, de acordo com alguns ministros, inclusive o sobre as milícias digitais e sobre o 8 de janeiro, está quase chegando ao fim, que é justamente quando haverá, então, alguns indiciamentos. A gente continua de olho nessa repercussão e também nessa movimentação aqui na residência oficial do Alvorada. Espero ter conseguido explicar um pouquinho e responder a sua pergunta, Tiago. Dúvida, você tem muita informação aí em Brasília. Aliás, eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente aqui, porque a gente tem uma informação sobre a Venezuela. O governo da Venezuela revogou a autorização para que a embaixada da Argentina em Caracas tenha custódia do Brasil no país. A revogação foi feita de forma unilateral e o Brasil irá continuar tomando conta da embaixada até que outro país assuma o local, que abriga 6 colaboradores da líder da oposição, Maria Corina Machado, e eles são acusados pelo regime chavista de terrorismo. A decisão de Maduro explicaria o cerco do local por homens encapuzados na noite de sexta-feira, ontem. O Itamaraty ainda não se manifestou oficialmente sobre esse assunto. O Brasil disse que recebeu com surpresa a revogação da custódia de embaixada argentina em Caracas e afirma que só irá sair após a escolha de um país substituto. Bruno Pinheiro, em relação a essa história da Venezuela, é possível saber se durante o desfile houve algum tipo de comentário, alguma discussão em relação a isso, ou o governo mantém a mesma posição? Inclusive, ontem a gente trouxe, na programação da Jovem Pan, as falas do presidente Lula sobre a Venezuela e em relação às eleições, mais uma vez o Brasil insistindo para que novas eleições fossem feitas no país. Bruno Pinheiro.
Esse é um assunto que inicialmente, por parte do governo, não tinha o interesse de ter toda essa exploração, de se manifestar. Tinha um sentimento por parte do Itamaraty e por parte do governo federal que isso automaticamente iria se resolver naturalmente, que não seria necessário uma escalada de se manifestar, de uma nota conjunta ou de subir o tom contra Nicolás Maduro na Venezuela. Mas com o passar de todo esse tempo, na verdade, esses dias após as eleições, foi necessário Lula acabar se posicionando contra o ditador venezuelano, assumiu a embaixada da Argentina, houve esse agradecimento por parte de Javier Milei, inclusive, mas isso não foi o suficiente. Nicolás Maduro está convencido de que não iria continuar com essa certa harmonia e que, de fato, iria reassumir ali essa situação e revogar o direito da embaixada brasileira assumir, então, lá na Venezuela. Isso é visto com muita preocupação, só que, ao mesmo tempo, tem uma certa cautela para se manifestar sobre esse assunto por parte do governo. Não quer ficar ruim o relacionamento com a Venezuela, mas Lula também já entendeu que ele, ficando em silêncio, não se manifestando sobre as ações de Nicolás Maduro, afeta os seus aliados que estão numa disputa eleitoral nos municípios, porque utilizam as ações do governo federal, do presidente Lula, dizendo que ele é amigo, aliado da Venezuela, enfim, que apoia as ações. Então isso incomoda muito. Então é orientado a rebater a cada ação, sim, de Nicolás Maduro, mas ao mesmo tempo não com certo imediatismo. É necessário analisar, sempre que vai se manifestar em uma nota em conjunto. Então esse tem sido o comportamento adotado, rebater as ações, mas ao mesmo tempo com muita cautela para não criar uma escalada de relacionamento entre a diplomacia sobre a soberania, mas ao mesmo tempo também para não afetar essas articulações eleitorais que estamos enfrentando até o dia 6 de outubro, quando vão ocorrer as eleições municipais. Então a expectativa é que ainda hoje venha uma outra resposta, um posicionamento, e isso só vai acontecer de fato quando tiver uma reunião ali ligada diretamente com o presidente Lula, com o Celso Amorim, com o chanceler Mauro Vieira, para ver qual será o tom dessa resposta sobre mais uma ação e agora essa reversão dessa autonomia da embaixada brasileira com a embaixada argentina. A gente vai aguardar se haverá uma resposta, inclusive se eles já não estão reunidos nesse almoço que acontece neste momento aqui na residência oficial no Alvorada, viu, Thiago? Dúvida. E o Bruno continua acompanhando, você permanece aí, daqui a pouquinho você volta com outras informações, são 3h19.